Olá, pessoal! Vamos fazer agora nossa aula sobre o cadecimo e um exemplo prático do nosso ladder implementado no CLP, né? Então, essa videoaula é bem importante para consolidar o que vocês viram na parte teórica. Bem, o nosso objetivo agora vai ser criar um esquemático com um CLP e uma lâmpada e botões, um botão liga e um botão desliga, são botões diferentes, não vai ser um único botão, né? Eu poderia ter um botão para ligar e desligar, né? Mas eu vou colocar nesse exemplo um botão liga e um botão desliga, para ficar mais completo, certo? Então o objetivo vai ser acender a lâmpada pelo botão liga e apagar a lâmpada pelo botão desliga. Esse é o nosso objetivo da aula de simulação no cadecimo para treinamento. Então, vamos agora começar aqui o nosso exemplo para fazer esse circuito para acionamento de uma lâmpada, que é um dos circuitos mais simples que iremos ter aí com CLP. Então, o primeiro passo nosso vai ser colocar o nosso CLP aqui na tela. O CLP está nesse botão aqui, I/O, ou Input Output. Vou selecionar o CLP nosso que é semelhante ao que temos no IF, né? Muito próximo em termos de característica. Depois de inserir, eu clico ESC para só inserir um deles, né? E depois disso, o nosso passo vai ser alimentar o CLP e verificar se ele liga. Esse é um passo bem importante. Então, vamos colocar a nossa alimentação no CLP. Lembrando, o cadecimo, ele não é um software que você vai ficar quantificando tensão, corrente, não. Você simplesmente fala que tem uma alimentação ali e ele vai entender isso e vai fazer a simulação, ligar uma lâmpada, ligar um motor, sem quantificar, sem ver forma de onda ou coisa do tipo. A ideia é desenhar o esquemático de como seria na realidade, simular e verificar a ação, se a lâmpada acende, se o motor funciona. Então, eu vou colocar aqui onde temos a fonte, nesse primeiro botão aqui, os terminais positivo e negativo, eu vou escolher, onde tem esse positivo e negativo aqui, Power. Vou rotacionar eles, clico neles e giro aqui para colocar na nossa alimentação do CLP. E aí, pessoal, eu vou ligar aqui em P1 e no P2, né? O P1 e P2 é a nossa alimentação do CLP. O CLP é composto por alimentação, P1 e P2, entradas I1 até I8, saídas Q1, Q2, Q3 e Q4. Vamos trabalhar com a alimentação primeiro. Vamos ligar aqui na alimentação. Então, eu vou colocar um cabo vermelho para o nosso positivo, só para ilustrar aqui, certo? Vermelho para o nosso positivo, que vai ficar no P1. Uma coisa importante, pessoal. A gente vai clicar e arrastar o cabo, né? Mas quando a gente for encaixar no CLP, a gente vai colocar ele na borda do CLP, aqui nessa borda, e em direção à entrada que a gente quer. Em direção ao P1, em direção ao I1, I2, o que a gente quiser. E ele vai entender que está relacionado àquela entrada. O cadecimo vai entender. Então a gente vai puxar ele para o P1 e coloca na pontinha do CLP. Se eu passar aqui, ele não vai ligar, certo? Então eu coloquei na ponta do CLP aqui. Depois eu vou colocar o cabo preto, que vai ser o do nosso negativo. Vou puxar aqui ele e o negativo fica no P2. Pronto. Aqui eu tenho o meu CLP já configurado. Agora eu vou clicar nele, clicar na simulação, para verificar se ele funciona, se o meu CLP liga. Ao clicar em Play aqui, em Simulation, nesse verdinho, o meu CLP ligou. Então ele está funcionando. Ok? Se eu quiser testar aqui para mostrar que ele não está funcionando, né? Simular que ele não funcionava. Vamos parar. Sempre que a gente quiser alterar o circuito, temos que parar. Ele não vai permitir mexer se estiver simulando. Eu vou excluir um cabo desses e vou colocar o cabo dentro da entrada aqui do CLP. Ó. Coloquei para dentro da entrada do CLP. Vocês vão ver que agora ele não vai ligar.
dou play, ele não liga. Vai ficar a tela assim, sem ligar. Então, eu tenho que colocar o cabo na ponta, na borda do CLP. Aqui, ó. Na borda do CLP. Agora ele liga. Vamos testar? Ligou. Entenderam? Aqui é o CLP ligado, né, como ele seria na prática. Aqui temos as entradas e aqui temos as saídas. Bem, depois do CLP aqui ligado, o que a gente poderia colocar aqui é a nossa lâmpada na saída. E os botões, né? Vamos primeiro colocar os botões. Eu vou parar aqui na minha simulação, né, para desligar ele. Vamos nos botões, vamos clicar aqui em Drive Button. Vamos escolher aqui um botão para a nossa entrada de 1 e um botão para a nossa entrada de 2. Sempre temos que nomear os nossos circuitos no cadecimo, então vou colocar o nome ligar aqui. Se eu não nomear, vai dar problema na minha simulação, porque ele vai se confundir, ele vai relacionar que um circuito está ligado ao outro. Então vou colocar ligar e vou colocar desligar aqui. Agora tem um detalhe. Esse botão aqui é um botão tipo um push button, tipo que a gente usa em Arduino, né? Tipo os botões que temos em bancada lá do IF. São botões que a gente aperta, ele dá o pulso e quando a gente solta o botão ele volta. Ele manda um 0 depois. Ele manda um 1 e depois manda um 0, porque ele não fica preso. Ele não fica fechado, né? Depois de clicar. Ele vai ficar abrindo e fechando. Quando você clica, ele dá um e depois quando você solta, ele abre. Isso vai ser um dos problemas da nossa simulação. Vamos ver isso daqui a pouco. Eu vou fazer a nossa ligação aqui, certo? Vou colocar aqui um cabo vermelho no nosso botão, já que ele vai receber uma entrada positiva na entrada. Vou colocar o liga no I1 e o desliga no I2. Ok? Liga no I1 e desliga no I2. Pessoal, o botão ele manda um pulso. Esse pulso que o botão manda é basicamente uma tensão. Geralmente é uma tensão. E essa tensão, ela geralmente é de 3 volts ou 5 volts, depende do CLP. Então, eu tenho que colocar uma tensão aqui, que é uma tensão equivalente a essa da minha entrada. Nesse caso do cadecimo, né? Na prática, pode ser que a gente precise colocar tensões diferentes. Se a alimentação do CLP for em um nível diferente da entrada, né? Então, eu vou colocar aqui um positivo na nossa chave aqui e um positivo na outra chave aqui. Ok? E vou conectar elas. Então, o que eu fiz aqui? Eu energizei, essa minha chave vai receber um pulso positivo, mas só quando ela fechar, né? Se ela fechar, ela envia esse positivo para nossa entrada em 1. Entenderam? É basicamente isso. O normal dela é aberto. Tem chave que é fechada, mas o normal dela é aberto. E aí, agora eu vou colocar a nossa lâmpada. A lâmpada eu coloco nessa simbologia aqui, certo? Em sinais. Uma coisa a ser comentada é que o nosso cadecimo ele representa graficamente como devem ser os dispositivos em esquemáticos. Então ele faz um esquemático fiel a um esquemático industrial. Todas essas simbologias que a gente está vendo são simbologias utilizadas no meio industrial, simbologias que são padronizadas, certo? E a lâmpada, ela é representada por essa simbologia aqui, que é basicamente um círculo, né, com um X nele. Isso aqui significa sinal de iluminação. Toda vez que você enxergar isso em um esquemático, saiba que ali é uma lâmpada, é um sinal de iluminação. Eu vou nomear ela como H1, poderia ser qualquer nome aqui, né? Eu vou colocar H1. Geralmente o pessoal sempre começa a nomenclatura de lâmpadas por H, isso é bom vocês saberem. E, pessoal, eu vou ligar essa lâmpada na minha saída, né? Porque eu vou fechar o botão, ele vai dar o pulso, vai resultar na minha saída o pulso e eu vou ligar a lâmpada.
A minha saída do CLP, pessoal, basicamente ela é um relé. Simplesmente isso. A minha saída do CLP ela é como se fosse, ela é um relé. Então, ela vai ter aqui 2 terminais para você conectar sua carga, seu motor, o que você quiser ligar a sua lâmpada. E aí, no terminal 1, a gente vai alimentar esse terminal com uma parte do sinal de alimentação, que eu vou colocar nesse caso positivo, certo? Então, eu vou colocar aqui o traço do positivo, que é o vermelho para nós. Vou ligar aqui bem na pontinha, né, como eu expliquei, e vou puxar aqui para o nosso positivo lá em cima. Um momento que ele parece que deu um bug aqui. Um cabo. Às vezes dá uns bugs esse programa. Então, vou puxar aqui o cabo. Vou colocar lá no vermelho, lá em cima, que é o nosso terminal positivo. Ok? Então, a minha saída I1, ela vai estar sendo abastecida por essa parte positiva, só que internamente ela fica sempre aberta. Observe o desenho aqui, ó. É como se fosse uma chave aberta, o relé. Então, quando eu fechar aqui, que eu mandar o pulso em 1, ele vai fechar essa chave e vai passar esse positivo para o 2, que vai passar uma corrente pela nossa lâmpada e voltar para o negativo. Então, eu tenho um circuito fechado no meu relé. Quando ele não está acionado, eu tenho um circuito aberto no meu relé. Então, eu vou agora pegar o positivo aqui, o negativo aqui, e vou colocar na minha lâmpada. Então, eu vou pegar a minha lâmpada aqui e vou colocar o negativo nela. Certo? Então, vou lá e coloco o negativo aqui na minha lâmpada. Depois, eu vou pegar outra parte do negativo e coloco aqui em cima, para fechar o meu circuito. Pronto. Aqui eu tenho o meu circuito da parte de hardware, que é os botões e a minha lâmpada. Eu vou salvar aqui. Exemplo 1, if. Em salvar, é sempre bom salvar para deixar salvo aqui nosso arquivo, né? E aqui temos o nosso circuito. Falta agora a programação. O meu CLP ele só vai ligar se tiver a programação, né? E para isso, pessoal, quando trabalhamos com ladder, a nossa programação, a gente tem que criar um quadro para a gente colocar os degraus do ladder, os rungs, certo? Nesse quadro nosso. E o software entender que ali é a linguagem ladder que está sendo implementada. A gente desenha o quadro da seguinte forma. Clicamos aqui como se fosse colocar sinais. Selecionamos aqui o positivo. A gente coloca um sinal positivo. Clicamos aqui em negativo e colocamos um sinal negativo. Então, temos aqui o meu sinal positivo e o meu sinal negativo, que vai formar o quadro do meu ladder. Isso aqui é somente para representar o quadro do ladder, que o Cadecimo usa esse modelo para fazer a simulação. Em um software da VEG ou Siemens também é desse mesmo jeito. A gente vai sempre programar o ladder em formato de escada, nesse mesmo quadrado que iremos montar agora. Nesse mesmo esquema de quadrado, né? Então, eu vou colocar aqui um traço e aqui outro traço, que são cabos, na verdade, que eu estou colocando. Eu cliquei aqui em cabos, né? Pronto. Aqui é o meu quadro do ladder. É onde eu irei entrar com a minha lógica. Eu irei colocar minha lógica ladder, desenhar aqui. Então, aqui eu tenho o meu hardware, meu CLP, minhas lâmpadas, minha botoeira. E aqui eu tenho minha lógica de programação. Para inserir agora a lógica de programação, eu clico nessa simbologia aqui, que é o ladder, o nosso ladder. Ok? Lembrem que na nossa apostila a gente falou que para ligar uma lâmpada, a gente precisava de um contato, normalmente aberto, eu vou colocar ele aqui, e uma saída, que é esse cara aqui. Era isso que a gente precisava para ligar uma lâmpada, certo? Porque se a gente fecha aqui, a gente manda um 1,
aqui vai ser 1. Se aqui é 1, na nossa saída é 1 também, porque esse momento aberto ele replica a entrada. E aqui vai ser 1. Vamos ligar e ver se funciona. Então, depois que eu liguei aqui, eu vou selecionar aqui um cabo para fazer a ligação, certo? E, bom, pessoal, e aí, depois de desenhar o nosso circuito, vamos nomear eles. Eu vou colocar aqui chamando de I1, porque ele vai fazer uma ligação com I1, ele vai saber que está relacionado à porta I1, e aqui eu vou chamar de Q1, que é a nossa saída, ok? Então eu tenho I1, que é a nossa entrada, e Q1, que é a nossa saída. Vamos agora, pessoal, depois de terminar aqui o desenho, vamos agora simular e ver o que acontece com o nosso circuito. Observem o que vai acontecer agora, que é bem interessante. Eu vou dar o Play, Simulation, vou clicar em ligar e olha o que acontece. Nossa lâmpada não fica ligada. Ela dá um pulso, ela liga e desliga. Por que isso acontece? Isso acontece porque estamos trabalhando, pessoal, com chaves que só dão um pulso. Essa chave ela não fica fechada o tempo todo. Para a minha lâmpada ficar ligada o tempo todo, essa chave teria que ficar fechada assim, ó. Eu estou segurando, por isso que ela está fechada. Mas ela não fica fechada o tempo todo. Então, nesse tipo de botoeira, nesse tipo de chave, nós temos que usar o chamado selo. O selo no nosso ladder vai ser simplesmente, vou parar aqui, vou dar um stop na simulação, vai ser simplesmente a simbologia de normalmente aberto, que iremos colocar aqui embaixo de onde queremos ter esse selo e fazer a ligação. Vamos explicar aqui o que é esse selo, né? Esse selo aqui, basicamente, vai ser um contato referente ao Q1. Então, eu vou chamar ele aqui de Q1. Ele vai estar referente ao meu Q1, certo? E aí, quando juntamos o I1 com o Q1 aqui embaixo, temos a função OU da tabela verdade. A nossa apostila fala que eu não precisaria desse Q1. Ele mostra que para ligar uma lâmpada, eu só preciso disso aqui com isso aqui. Isso é verdade. Quando eu tenho uma chave que ela fica fechada o tempo todo. Mas a maioria das botoeiras, né, ela não vai ficar fechada o tempo todo. Ela só vai dar o pulso e vai abrir. Então eu preciso colocar na minha programação um selo, que vai ser esse selo, esse contato normalmente aberto, que a gente chama, que é essa representação no ladder, ou NA, e ele vai ficar embaixo do I1 formando um contato OU. Quando a gente liga o CLP, quando liga o CLP, tudo é 0. Ao fechar a chave, aqui é 1. Então na nossa saída vai ter um 1. Se eu tenho esse OU, ele vai replicar esse 1 aqui nesse contato. Então ele vai armazenar esse 1 nesse contato aqui. Daí, quando a chave voltar a sua estaca 0, ao 0 aqui, né? Ele vai mandar o 0, só que aqui vai estar com 1 armazenado. Ele vai estar mandando 1 aqui. Então, quando a chave mandar o 0, aqui vai mandar 1 e aqui vai ter 1. Vai ficar sempre ligada a lâmpada. Essa é a lógica do ladder e do selo. Então, isso é o selo. O selo, ele faz com que a gente fique em um loop, mandando sempre esse 1 para a lâmpada, e ela não apague. Quando eu tenho botões que você clica, ele dá o pulse e ele abre. E isso a gente veria na prática no laboratório do IF. Isso a gente tem em laboratório, a botoeira em laboratório geralmente é desse tipo. Então é interessante saber que temos que trabalhar com o selo e que ele existe, que ele é muito importante na linguagem ladder. Não só no ladder. O selo é muito importante também em acionamentos elétricos, né? A gente vai ver... A gente não, né? Mas... quando forem trabalhar com acionamento elétrico, vai ver muito essa parte de selo, ouvir muito esse nome selo. É tipo isso aqui. É como se fosse um selo em ladder, certo?
Agora, vamos testar nosso circuito. Eu vou dar o play, simular, vou clicar na nossa chave e observe o que vai acontecer agora. Ela ficou ligada, porque o Q1 recebeu 1 e passou 1 para o Q1 e agora vai ficar sempre 1. Vai ficar sempre mandando 1, ele vai ficar sempre ligado, nossa lâmpada. Olha lá que ligada, o verdinho. Entenderam? Bem legal, né? E se eu clicar aqui em desligar, o que acontece? Nada. Ele não tem função desligar ainda. Como que eu coloco essa função de desligar no nosso circuito? Vou parar aqui a simulação. Lembrando que a gente também poderia ter chaves que ela ficava fechada o tempo todo. A gente tem chaves assim num cá de cima aqui. Só que eu não estou utilizando ela agora porque na prática geralmente se utilizam botões que ele manda o pulso e abre. Então é interessante conhecer que essa é uma possibilidade. Mas temos outras chaves, né? Como essa daqui, por exemplo. Aqui tem esse tipo de chave aqui, tem esse tipo de chave aqui. Eu não lembro qual é, acho que é esse aqui, que ele fica o tempo todo fechado, é algum deles. Depois podemos fazer exemplos e vocês testarem aí na casa de vocês, né? Mas nesse exemplo aqui, o que eu quero mostrar é com esses botões, que é o que se usa muito na prática, ok? E aí, como eu coloco a função do desliga? Como eu adiciono o desliga aqui no meu circuito? Basicamente, para adicionar o botão desliga no circuito, eu só preciso interromper o 1 que fica rodando aqui nesse loop. Quando eu apertar o desliga, eu tenho que ter um botão que interrompa o 1, que mande um 0 para o Q1 e o Q1 mande um 0 para aqui. É isso que eu tenho que fazer. E qual seria o botão que, quando acionado o desliga, ele mandaria um 0 para aqui? Eu quero que, quando eu aciono o botão, quando eu mando 1, eu tenho um 0 aqui. Qual botão seria? Qual contato seria, né? Seria o contato em ladder, normalmente fechado, esse cara aqui. Então vamos adicionar ele no circuito. Eu vou deletar aqui o cabo, vou adicionar ele no meu circuito em série. Lembrando que é em série, pessoal, aqui é em série. Porque a ideia aqui nossa é, quando eu apertar no desliga, ele manda um 0 para aqui. Então, isso eu consigo com esse botão aqui, né? Ele manda o contrário. É como se fosse negado. Como se fosse negado da nossa tabela verdade. Então, vou dar 2 cliques, vou chamar ele de I2, porque ele é a entrada de 2, certo? E vamos testar agora o nosso circuito novamente. Vou simular aqui. Por padrão, ele fica com 1 é indicado por esse azul aqui, né? Ele fica ligado aí o tempo todo. Eu vou ligar a minha lâmpada. Ligou a lâmpada, ficou verde. Quando eu clicar em desligar, eu desligo a minha lâmpada, porque eu mandei um 0 para aqui. Liguei a lâmpada, aqui está 1, está em um loop, sempre mandando 1. Cliquei em desligar, isso aqui vai virar um 0 e vai passar um 0 para o Q1, que vai mandar um 0 para o Q1 e vai ficar em um loop com 0 agora. Isso aqui. Entenderam? Bem legal, né? Então era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Eu agora vou deixar um exercício com base nisso para vocês. Eu gostaria muito que vocês tentassem montar esse mesmo exemplo meu no seu computador aí, quem conseguir. E depois incrementasse uma lâmpada a mais aqui para acender aí junto com essa, né? Eu coloquei no questionário, um exercício lá com isso para vocês. A ideia é tentar pensar numa lógica para isso. Pessoal, a gente tá aqui trabalha com lógica verdade, então a gente só vai aprender a trabalhar com isso se pensar, ficar usando a cabeça, né? Tentar fazer vários exemplos na prática e pensando. Porque não é uma coisa fácil de se assimilar, não é uma coisa fácil de você aprender realmente. Você não olha no livro e fica vendo exemplos disso. Basicamente temos que treinar, né? Ficar mexendo no software para entender como implementar
a nossa lógica com base na tabela verdade, com base no aprendizado teórico. É basicamente isso. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui é um exemplo de um dos códigos mais simples que temos aí, incrementado com o botão desliga, né? Para deixar um pouco mais complexo. E aí, eu quero que vocês tentem fazer a atividade que está no questionário. Quem não conseguir, por não ter o programa em ladder e tal, não tem problema, manda uma mensagem para mim, avisa aí, manda um arquivo no questionário para eu contabilizar a frequência e não ter problemas com a avaliação de vocês depois. Porque o questionário de frequência, ele considera a frequência do aluno, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida, pode falar comigo, manda mensagem no Teams, no Moodle, que eu estarei à disposição. Um abraço a todos.